Salve galera, tudo bem com vocês? Bom, seguinte, hoje a gente está aqui para fazer mais um daqueles vídeos, né, sobre nossas observações, sobre nossas experiências, mas nós vamos falar sobre o quê? Como a maioria de vocês sabe, nós dois estudamos em Santo André, fazemos a maioria das matérias em Santo André, só que pela primeira vez nós pegamos matéria em São Bernardo, para conhecer um pouco o campus, para ter essa experiência diferente e poder contar para vocês também. Então a gente vai falar como foi mais ou menos essa experiência. Exato. Então, bora pro vídeo. Então galera, como o Guilherme falou, a maioria de vocês já sabe, a gente é de Santo André, a gente fez até pouco tempo atrás todas as matérias em Santo André, porém nesse quadrimestre, na verdade, o nosso curso específico é em São Bernardo. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente teria que começar a ir para São Bernardo para começar a fazer as matérias específicas, né? Mas como a gente ainda está naquele período comum da engenharia, né? A gente Acabando tá saindo do obrigatórias. PCT e entrando nas obrigatórias da engenharia, ainda tem muita matéria aqui em Santo André. Porém, a gente pegou algumas matérias em São Bernardo, né? Eu fiz empreendedorismo em São Bernardo e você Eu fez? fiz EDS e materiais e suas propriedades. Exato. Então, assim, foi uma experiência diferente. E a né? gente vai contar, depois no vídeo das expectativas vai ter como a gente fechou, mas a gente vai contar como foi estudar num campus diferente. Pra quem estuda em São Bernardo e vem estudar em Santo André, também tem esse choque assim, de diferença de campus, mas a gente vai falar de quem estudou em Santo André o tempo inteiro e foi pra São Bernardo ter aula. Enfim, posso começar o meu relato aqui? Meu relato? O que você achou da sua experiência incrível em São Berlongas? Foi tipo menos pior do que eu imaginava que seria, porque a galera fala muito assim do Alpha 2, do Beta. Não, Beta não tem aula no Beta, né? Mas a galera fala muito do Alpha 2, que é longe, que não sei o que fica longe lá da cantina. Eu tive aula no Beta. Beta G10. não? Enfim, mas aí eu tive aula no Alpha 1, então assim, a galera de São Bernardo vai poder falar um pouco melhor. Eu de certa forma fui meio iluminado, né? Porque na primeira vez que eu tive aula em São Bernardo, eu tive aula no Alpha 1, que é onde fica a Xerox, a cantina, então assim, não foi tão ruim nesse lado de ter que andar até muito longe, só que você tem que andar mais do que o normal, né? Então assim, Essa é a diferença entre o campus é meio espaçado. Essa é a diferença de Santo André e São Bernardo, porque em Santo André é basicamente bloco A, bloco B. Isso. O bloco A você transita entre ele, em São Bernardo não, os blocos são separados, você tem que transitar. O Alpha 2 é lá longe, o Ômega é lá longe, você tem que subir mó rampa. Mas e o que mais você achou quanto à sala, a estrutura? Assim, em questão de sala, como eu estava acostumado aqui com o Santo André, achei as salas menores, né? Porque de fato elas têm, não sei o número de cadeiras, eu não fiquei contando. Mas a capacidade é menor. Mas aparentemente elas eram menores, né? Não eram desniveladas como aqui em Santo André. Em forma de auditórios. Isso né? Não tem ar-condicionado também em boa parte das salas de São Bernardo, né? Salas de aula, né? Laboratórios acho que tem, talvez, auditórios também tem. Mas salas de aula não tinha ar-condicionado, pelo menos na que eu tava. O que também não fez falta, porque mesmo naquele calor absurdo que tava, não senti calor, porque minha aula era de manhã, em São Bernardo é bem mais ventilado do que Santo André. E, sei lá, no geral é mais ou menos isso. Uma coisa que eu achei muito ruim também, mas é porque eu moro perto do campus de Santo André, né? E assim, quando você pega aula em São Bernardo, você tem que pegar pelo menos o ônibus das 7h25, né? Se não me engano. Você pega normalmente, porque a aula começa às 8, Fretado. então você pega o fretado aqui 7h25 pra chegar lá em cima da hora. Em cima Eu da pegava hora. 7h10 Eu pra chegar também. lá um pouco antes. E aí você acorda muito mais cedo. E aí assim, você tem que acordar em volta por volta de 6h30. Aí, pô, você parar pra pensar que se eu pegasse a mesma matéria, por exemplo, só que aqui em Santo André, eu poderia acordar, sei lá, 7h30, 7h45, porque dá tempo, entendeu? Então, assim, esse foi um lado que eu não gostei tanto, porque como eu moro muito perto de Santo André, São Bernardo parece longe, né? Exatamente. E aí você vai com sono, você dorme menos, enfim. A minha experiência com a matéria que eu peguei de manhã que foi EDS foi mais ou menos assim também, porque em um dos dias era a primeira aula e aí era horrível, eu dormia mal pouco. Mas fora isso foi tranquilo, eu peguei uma aula à noite também, então a última aula da noite, tava muita preguiça de ficar até o final da aula, até porque o último fretado saía 11h10 pra ir, então eu saía antes. Mas eu achei tranquilo até, assim, eu achei bem arejado lá, assim, é bem diferente. Às vezes arejado até demais. Às vezes arejado né? até demais. Um pouco da frio, né? Eu achei um campus interessante, mas por ter estudado muito mais tempo em Santo André, eu sou muito mais familiarizado. Eu cheguei lá perdidaço. Perdido, nossa, horrível.
Cara, tipo, eu sabia mais ou menos onde eram os blocos, mas eu não sabia onde ficavam as coisas direito. Então eu cheguei meio assim, bicho, sabe? Parecia bicho. Porque assim, a gente tinha ido pra São Bernardo, mas só pra ir na biblioteca. Não pra ter aula, a gente foi umas 4, 5 vezes. Simplinho e tal. Isso. Aí a gente, engraçado, que a gente, pelo menos eu, quando fui procurar minha sala, eu fui pra um corredor errado, eu fui pro outro lado, né? Então eu fui 202, 203, a sala sua numeração 204, louca, 205... Não tem. Cadê 206? Aí eu ficava procurando 206, não achava 206. Aí eu fui, tava na outra ponta do corredor, então tipo, meio perdido assim, né? Mas é que assim, a galera de São Bernardo também fica perdida aqui em Santo André, porque normal. É par e ímpar, né? Então... Eu acho assim, a infraestrutura de Santo André é melhor no sentido de que comporta mais alunos, tem muito mais laboratórios de pesquisa, foi feito para isso, porque é muito mais área de exatas, 99% para isso. Mas o de São Bernardo tem aquele toque de tipo, pô, é bonito, porque assim, é bonito no sentido de que tem cor, em Santo André é tudo de concretão, né? Lá e aí onde fica o Campo São Bernardo é meio alto, então tem uma paisagem, assim, uma vista legal. Eu achei interessante essa experiência, porque, pô, você estuda na universidade, é legal você conhecer os dois campos, sabe? Os dois campos, desculpa, eu sempre confundo o plural dessa palavra. É legal você conhecer os dois campos. E estudar nos dois chega a ser bem diferente, assim, por mais seja a mesma universidade, você percebe. Assim, se você tá indo para São Bernardo e você quer fazer exatas, você não precisa ficar preocupado em questão de infraestrutura. Não. Os campi, eles são bastante parelhos em questão de infraestrutura. Assim, o que a gente está querendo dizer é em questão de quantidade, entendeu? Em questão de escala. Mas os dois têm a estrutura necessária para você fazer o seu curso sem preocupação. Não teria aprovação. Exatamente. Tem laboratórios lá, até porque algumas engenharias são em São Bernardo. A minha engenharia vai ser em São Bernardo. Então tem que ter essa estrutura. Mas eu fiquei meio perdido, foi engraçado. Enfim, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É uma visão de pessoas que são de Santo André em São Bernardo. Vocês podem ter certeza que o pessoal que é de São Bernardo e vem fazer matéria de Santo André, a experiência é bem parecida, fica perdida, não E quem é bicho no geral vai sentir a mesma coisa. Exato. Né? Então, assim, se vocês gostaram, se vocês têm alguma dúvida sobre o campus de São Bernardo, ou sobre o campus de Santo André, ou qualquer outro tipo de dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai estar procurando responder vocês. Lembrando que nesse mês de maio a gente vai ter 2 vídeos por semana. A gente está buscando um conteúdo diversificado para vocês, um conteúdo mais diferente, legal. E aproveitar esse recado final para falar que na semana de inserção universitária, nós teremos lá numa quarta-feira, acho que dia 1º, perto das 3 horas, nós vamos bater um papo aí com os alunos numa sala, a gente vai reservar a sala, vai trocar uma ideia com vocês. A gente vai ter uma horinha lá pra bater um papo, então galera de Santo André, galera de São Bernardo, quem quiser saber mais sobre o projeto, quiser bater um papo com a gente vai ter uma horinha lá numa sala em Santo André, a gente divulga direitinho pra vocês mais pra frente. E é isso. Mas é isso. Valeu, galera. Valeu, até mais. Falou!